graça e a paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, você que está em casa com sua família, nós nos alegramos no Senhor Jesus em mais um culto de oração e doutrina. Nós sabemos, né, que os dias estão sendo difíceis, mas o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. É bem verdade que as portas da igreja física estão fechadas, mas as portas do céu não estão. Então é uma alegria para todos nós, juntamente com você e sua família, aí na sua casa, aprendemos mais um pouco de Deus, louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Quero deixar um texto para a nossa recordação de início, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 24, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Porque é limpo de mãos e puro de coração. Quem não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, que o Senhor Jesus possa nos abençoar, nós possamos ter essa compreensão de que tudo permanece em Deus. Tudo, o universo, o mundo, está sob o controle de Deus. O Senhor não perdeu o controle, Ele está no controle de tudo desde o início da fundação dos séculos. Quero convidar você aí em sua casa, juntamente comigo, para orarmos ao Senhor Jesus. Pedimos a graça do Senhor sobre nossas vidas e que esse culto, ele possa ser um culto que venha transformar nossas vidas, que a palavra do Senhor, ela venha a nos ajudar, nos fortalecer, que nós possamos chegar mais perto de Deus. Pai, nós queremos te louvar, Senhor Jesus, nessa noite, pelos teus benefícios, Senhor, sobre nossa vida. Sabemos, meu Pai, que nós não estamos vivendo, meu Pai, uma situação atual, Pai, de muitas alegrias, mas queremos, Senhor, te dizer e reconhecer que Tu estás no controle de tudo, meu Pai, que Tu estás na dianteira de todas as coisas, Senhor. A situação, ela aparenta, Senhor, ser difícil, mas Tu estás no controle de tudo, meu Pai. Que nós possamos ter essa convicção, meu Pai, que nós possamos ter essa fé de que tudo isso, meu Pai, que está acontecendo, vai passar, meu Pai, não vai permanecer para sempre. Então queremos pedir, meu Pai, a Tua ajuda, Senhor, a Tua iluminação, meu Pai, a Tua graça, para que nessa noite nós possamos, Senhor, receber de Tua parte, que nós possamos, Senhor, nos alimentar, que Tu possas, Senhor, falar, Senhor, no nosso coração, que Tu possas acalmar, meu Pai, o nosso coração, que Tu possas, Senhor, fazer nos tranquilizar de que todas as coisas, meu Pai, se concentram em Ti e que tudo, Senhor, que acontece, meu Pai, é determinação Tua e tudo, Senhor, faz parte da Tua vontade, meu Pai, que nós possamos também tirar lições desse momento, meu Pai, que estamos passando. Queremos Te louvar por tudo, porque não podemos parar, nós temos que seguir em frente. Te louvamos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O pastor Alon, ele vai louvar o Senhor Jesus nos hinos e que o Senhor possa, nessa noite, nos abençoar. Amém. Graça e misericórdia da parte de Jesus seja abundante na vida de todos vocês, meus irmãos. Vamos exaltar ao Senhor, nosso Deus. Amém. Vamos começar magnificando o seu santo nome, Deus grande, poderoso, dono, Senhor soberano de todas as coisas. Como disse muito bem aqui o irmão Sérgio, tem tudo sob controle. Louvado seja o nome dele. Quão formoso és, Rei do universo,
tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Aleluia. É hora de você colocar um sorriso no seu rosto, meu amado. É hora de você respirar fundo e dizer: Senhor, tudo é teu, tudo é teu, eu entrego, meu Deus. Tu és soberano, eu quero te magnificar, ó Deus, nesse momento, porque a tua mão gloriosa que criou todas as coisas está aqui, Senhor, para me ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, meu amado, enche o seu coração. A paz de Jesus é a sua presença, é seu Espírito na sua vida. Aleluia, louvado seja o seu nome. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez, vamos adorar ao Senhor, vamos declarar a sua presença em nossas vidas, em nossos lares, mesmo que estejamos afastados aqui nessa distância, assim, nesse encontro virtual. O encontro de Deus com você não é virtual. O Senhor Jesus se faz presente na sua vida, na vida daqueles que o amam, amém? Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma
são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, louvado seja o Senhor. No começo desse momento de louvor, a gente falou de um Deus grandioso, magnificamos o seu nome porque cremos verdadeiramente que Ele tem o controle de todas as coisas. E eu tenho uma boa notícia para você, sabe qual é? Esse Deus vai te ajudar, aleluia. Lute com fervor e fé, sem retroceder, antes que um mal qualquer assole você. As lutas da vida logo vão passar. Confia então, Deus vai te ajudar. Se existe provação nos dias teus, aleluia, faça uma oração, entregue-se a Deus, pois tudo na vida logo vai passar. Não temas, porque Deus vai te ajudar. Cante comigo, bem alto. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não temas, porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não temas, porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Mais uma vez, se existe provação nos dias teus, faça uma oração, entregue-se a Deus. As lutas da vida logo vão passar. Confia então, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não temas, porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Diga para quem está aí do seu lado assim, bem forte: Deus vai te ajudar, sim, vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não temas, porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. O Espírito do Senhor é o grande amigo, é o seu companheiro, é aquele que vai ao seu lado. Agora, como disse o salmista, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu preciso me deixar pastorear por Deus, eu preciso me deixar sob os cuidados de Deus. Esse último cântico, ele é muito especial para você meditar. O Espírito do Senhor, Ele quer governar a sua vida.
Ele quer dirigir sua vida, Ele dá sabedoria e entendimento em todas as circunstâncias, até das mais difíceis. Deixe Deus falar ao seu coração. Aleluia. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem presidir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem presidir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus. Ouça a palavra que você vai ouvir agora, vai encher o seu coração de fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é uma alegria para nós podermos estar mais uma vez, ainda que seja por transmissão, mas estarmos juntos com nossos irmãos e também com você que está aí acessando o canal, essa plataforma, com o objetivo de assistir também e participar da programação desse culto. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção. Meus amados irmãos, eu quero nesse momento convidá-los a orar junto comigo. Nós estamos nesse momento vivendo 30 dias de oração. Desde o dia 14 nós renovamos mais 30 dias. Dia 14 fechamos 30 dias buscando a presença do Senhor e continuaremos às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas e às 0 horas. Você está convidado para reservar entre 5 a 15 minutos para estar buscando a presença do Senhor, em favor de nossa nação, em favor do nosso país e em favor também das nações. Eu quero nesse momento pedir oração em favor de alguns irmãos que estão infectados com o Covid-19, pedir que o Senhor tenha piedade. Tem alguns irmãos de algumas congregações que já foram afetados, e a nossa oração é que Deus tenha piedade, que Deus tenha misericórdia, que o Senhor dê graça aos nossos irmãos. Jesus, ele disse que no mundo teríamos aflição. O Senhor de maneira nenhuma trouxe para nós a certeza que nós estaríamos imunes a essa realidade. A chuva é derramada sobre justos e injustos. As enfermidades, elas estão aí alcançando também aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. E nós vamos pedir misericórdia sobre aqueles que estão afetados, tanto aqueles que são servos de Deus, como aqueles que não são, aqueles que estão nos hospitais. Vamos pedir nesse momento.
Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos colocar diante de ti os teus servos que estão enfermos, infectados, que estão nos seus lares, vivendo, ó Pai, esse momento de isolamento, muito mais do que outros, porque eles não podem, Senhor, estar junto dos seus familiares para não disseminar, ó Deus, o vírus. Queremos te pedir misericórdia por esses irmãos. Ó Deus, nós sabemos que o percurso da enfermidade, ele é oscilante, mas nós queremos te pedir misericórdia, queremos te pedir que no nome de Jesus, ó Deus, aqueles que foram alcançados, ó Pai, que eles possam, Senhor, ter uma boa reação com o seu corpo, no que diz anticorpos, Senhor, eles possam estar reagindo bem e possam se recuperar, sair desse estado. Queremos te pedir, Senhor, pela vida dos senhores, das senhoras da nossa igreja, protege, Senhor, essas pessoas que são tão, ó Deus, vulneráveis, Senhor. Pedimos pelas crianças, te pedimos, Senhor, também, meu Deus, por aqueles que estão nos hospitais, pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos aqueles que são técnicos de enfermagem, aqueles que são maqueiros, que são seguranças de hospitais, os que estão trabalhando em ambulâncias. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha piedade, tenha misericórdia do nosso país. Pedimos pela economia, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, conforme o teu propósito e o teu querer, se é a tua vontade que ainda venhamos passar mais dias, que a graça tua seja sobre a vida da tua igreja e do teu povo para fazê-los passar, mas também se é a tua vontade, ó Pai, de soprar esse vento, Senhor, que o Senhor sopre para também, ó Deus, que possamos voltar às nossas atividades. Pedimos, diante de tudo, a misericórdia e a graça do Senhor, em nome de Jesus. Pedimos agora pela exposição da tua palavra, fala aos nossos corações, nós queremos ouvir tua voz, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós vamos meditar essa noite, a palavra do Senhor se encontra no livro de Deuteronômio. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio, capítulo 29, nós vamos ler alguns versículos. Eu vou ler até o versículo 9, irmãos, embora que nós vamos estar aí seguindo os 29 versículos que compõem esse capítulo. São essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés. Ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: tende visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e as grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comeste, e não bebesse vinho, nem bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando viestes a esse lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro, a peleja, e nós os ferimos. Tomamos-lhes a terra e demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e a meio tribo de Manassés. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Essa é a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te damos graças e pedimos encarecidamente que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. Amados irmãos, a versão revista e atualizada, ela identifica o capítulo como o quarto discurso de Moisés.
ao povo. E a epígrafe que é a epígrafe que nós encontramos nessa tradução diz: Deus faz uma nova aliança com o povo. Na leitura desse capítulo, nós percebemos que Moisés está recordando aos israelitas todas as obras de Deus, todos os feitos do Senhor, desde o momento em que o Senhor intentara lhes tirar do Egito, o momento em que Deus escuta o clamor do povo, que levanta Moisés, no momento em que o Senhor permite que todos os seus prodígios sejam realizados entre os egípcios. Deus faz com que o povo recorde aquilo que eles escutaram de seus pais, mas também Deus também faz com que, através de Moisés, eles possam recordar os feitos do Senhor durante o momento em que eles peregrinavam na terra, no deserto, enquanto eles estavam caminhando para a terra prometida. Eles chegaram agora ali diante das planícies de Moabe, e Moisés agora profere esse discurso, essa palavra, que são palavras já próximas do fim, da morte de Moisés e do fim dos 40 anos em que eles estavam vivendo aí esse momento de peregrinação. Eles agora adentrariam a terra e possuiriam a terra que o Senhor havia prometido. E dentro desta perspectiva agora de se aproximarem da terra, o Deus que já havia falado por várias vezes ao seu povo, agora chama Moisés para que Moisés convoque todo o povo para recordar a esse povo as palavras que o Senhor já havia lhes advertido, já havia lhes ensinado. As advertências aqui são uma necessidade tanto para aquele momento como uma necessidade também para os dias atuais. Naquele momento, a advertência era para que eles continuassem obedecendo, para que tudo pudesse ir bem na vida deles. Se eles obedecessem ao Senhor, eles e os seus descendentes seriam prósperos. Versículo 1, a palavra do Senhor diz: são essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles com Horebe. Deus chama Moisés e Moisés agora tem um encargo de recordar as palavras do Senhor e advertir o povo de como deveria ser sua conduta. A aliança que Deus estava a fazer naquele momento era a aliança de fazer com que o povo fosse próspero, que o povo fosse abençoado, que o povo fosse exitoso na sua caminhada, na sua entrada na terra, em possuir a terra, em habitar naquela terra. Mas, irmãos, é importante perceber que Deus condiciona essas bênçãos na vida do povo. Desde o capítulo 28, o Senhor está falando sobre o condicionamento dessas bênçãos sobre a vida do povo, de maneira que, se eles se comportassem de forma obediente aos preceitos de Deus, se desse atenção àquilo que Deus estava lhes ensinando, eles seriam um povo abençoado, um povo próspero. Todavia, se eles se rebelassem contra as palavras do Senhor, se eles não dessem ouvido à voz de Deus, as maldições sobreviriam, as maldições lhes alcançariam. É importante dizer, irmãos, que ainda que aqui pareça, quando olhamos para essa condição, ainda que isso aqui pareça ser algo baseado em mérito, a verdade é que não é. Importante que ainda que essa condição pareça, ela não é considerada como mérito. E por que não, queridos? Nós devemos considerar que a palavra que Deus está dirigindo aqui é a palavra dirigida ao povo da aliança. Deus havia escolhido esse povo em Abraão. Deus faz uma aliança a Abraão, que a sua descendência seria uma descendência abençoada, que Deus estaria presente na vida dos seus descendentes, os abençoando. Mas nós devemos pensar quem era esse povo antes de serem um povo eleito por Deus. Antes de serem um povo participante da aliança, eles eram iguais a qualquer povo. Estavam condicionados à condenação do pecado como qualquer povo. Eles eram pecadores, indignos de qualquer ação de Deus benevolente ao seu favor. O pecado trouxe para o homem a condição de escravidão e trouxe para o homem também a condição do mérito, do salário, que Romanos vai dizer lá no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Tudo que eles teriam para receber era condenação por seus pecados.
mas pela graça de Deus, Deus elegeu esse povo, Deus escolheu esse povo e está falando agora esse povo. E é importante dizer que a aliança de Deus, ela fala do amor incondicional de Deus para com o seu povo. Deus escolhe o seu povo baseado no seu amor. Deus escolhe o seu povo, um povo para ser seu povo, baseado na sua graça e não pelos méritos que se tinha. Deus não só escolhe, mas Deus preserva esse povo, para que esse povo continue de pé. Deuteronômio capítulo 7, entre os versículos 6 ao versículo 8. Se você está com a sua Bíblia, você marca aí no finalzinho dessa exposição, você pode ler. Deus está falando àquele povo que não escolheu aquele povo por ele ser numeroso, não escolheu aquele povo por ser um povo forte, mas escolheu aquele povo porque ele amou aquele povo. E porque também Deus havia estabelecido uma aliança com os seus antepassados. Deus não é um homem para mentir, nem um filho do homem para voltar atrás. Deus está cumprindo a promessa que ele fez ao seu servo Abraão e que também ele confirmou a Isaac, a Jacó. Deus está ali estabelecendo a aliança, e a aliança que é estabelecida no seu amor, na sua graça. Aquela geração, ela iria desfrutar da graça de Deus, das bênçãos do Senhor, mas era muito importante eles prestarem atenção daquilo a qual Deus estava lhe ensinando. O que eles precisavam para que eles pudessem estar sempre desfrutando da bênção de Deus e que eles viessem a ser sempre um povo protegido pelo Senhor. É importante dizer que eles já eram um povo bendito do Senhor. Deus já havia, dentro de sua graça, os elegido para si, escolhido para si. Porém, em relação à qualidade de vida que eles teriam, o texto agora começa a mostrar, desde o capítulo 28, que seria condicional. Se eles estivessem vivendo uma vida de obediência, atentando para os recados de Deus, para os conselhos de Deus, eles seriam bem-sucedidos. Eu costumo dizer que Deus ele não nos robotiza dentro do seu plano, não nos robotiza dentro de sua vontade. Deus nos ensina o seu caminho, Deus nos mostra a sua vontade e espera que de coração nós venhamos obedecer e seguir os seus preceitos. Se nós olharmos para os preceitos de Deus e seguirmos os seus preceitos, seremos bem-aventurados. E o livro de Provérbios é um dos textos sagrados que assevera essa verdade para cada um de nós. Então, o que aquela geração precisava para desfrutar as bênçãos de Deus? O que eles precisavam para ser um povo continuado, de forma contínua, preservados e protegidos das maldições? Acima de tudo, o que o texto já nos traz é viver uma vida de obediência a Deus. Se eles vivessem uma vida de submissão e obediência ao Senhor, eles seriam preservados e seriam protegidos das maldições. Dentro desse aspecto, olhando para o texto, os versículos 2 e 3, mostra que eles deveriam considerar os atos da misericórdia de Deus em seu favor. Eles não poderiam de maneira nenhuma esquecer que o fato de Deus ter elegido, ter escolhido eles, foi por conta de sua misericórdia, de sua graça. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: tende visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram e os sinais e as grandes maravilhas. Meus irmãos, nós temos aprendido que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, conforme diz Lamentações capítulo 3, versículo 22. Mas também, queridos, é lamentável para os homens quando esses querem se portar diante de Deus como se fossem merecedores das bênçãos do Senhor. O texto sagrado, lá em Lucas, nos mostra a atitude de um fariseu quando vai orar e de um publicano quando vai buscar a presença do Senhor. O fariseu coloca diante de Deus os seus méritos, o seu bom comportamento como mérito para que Deus viesse atentar para a sua oração e viesse responder sua oração. O publicano se humilha diante de Deus, dizendo: tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus, ele diz que esse desce justificado diante do Senhor. Queridos, por mais que sejam belas nossas obras diante dos nossos olhos e diante dos olhos dos homens,
Nenhum de nós podemos fazer por merecer. O pecado contaminou toda a nossa vida, toda a nossa essência. E somente por meio da justiça de Cristo, da graça dele derramada sobre a nossa vida, nós podemos adentrar na presença de Deus, para apresentar nossas orações, para apresentar nossa oferta de louvor, para apresentar aquilo que nós temos a oferecer ao Senhor. O Salmo capítulo 8, versículo 4 diz: o que é o homem para que dele te lembre, e o filho do homem para que o visites. Romanos, no capítulo 3, entre os versículos 10 ao versículo 12, Paulo está chamando ali a atenção, dizendo que não há um justo, não há um sequer, todos se extraviaram e passaram a fazer o que é mal. Nesse texto ainda, no versículo 23, ele diz: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Paulo fala dentro dessa apresentação, desse discurso, que nenhum homem tem vantagem diante de Deus, sendo ele judeu, sendo ele religioso, sendo ele gentil, ou sendo ele moralista, sendo ele aquele tipo de pessoa que não fuma, não bebe, não rouba, que vive uma vida exemplar diante dos olhos humanos. Nenhum homem é justificado por suas obras. Pela graça é que o homem é salvo, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, eles deveriam considerar as misericórdias de Deus, para que eles pudessem continuar sendo um povo protegido e abençoado por Deus. Eles precisariam todos os dias estarem despertando, acordando e pensando: se eu estou aqui, é graças à misericórdia de Deus, graças ao favor de Deus. Nos lembra então os Salmos, quando o povo, vivendo agora o momento do final de um período de isolamento, o momento em que eles viveram o cativeiro, eles chegam a dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Um outro salmo que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós precisamos, irmãos, perceber que o nosso respirar, o nosso mover e como nós estamos nos conduzindo durante a nossa caminhada terrena, precisamos reconhecer que tudo isso é graças à misericórdia, ao amor incondicional, incomparável, infinito do nosso Deus para conosco. Se não fosse a misericórdia de Deus, seríamos fulminados. Quem poderia estar diante da presença de Deus se não fosse a sua graça e a sua misericórdia revelada na cruz do Calvário? Queridos, a segunda coisa que o texto nos faz é refletir sobre esse povo e sobre as nossas vidas também, nós que estamos aqui ouvindo, porque essa mensagem ela é também atual para os nossos dias, que eles deveriam também considerar a providência de Deus em seu favor. Dos versículos 4 ao versículo 8, do versículo 4 ao 8, Moisés faz com que eles recordem o quanto Deus foi gracioso com eles, provendo as suas necessidades, diante de uma perspectiva em que muitos achavam impossível alguém passar 40 anos, roupas, sandálias, alimentos, não faltou durante esse tempo. Durante esse tempo, Deus também fez com que eles pudessem ser um povo vitoriosos diante dos seus inimigos. Quando eles estão diante de reis que resistem-os, eles pelejam contra esses reis e são vitoriosos. E a vitória que eles recebem não é uma vitória qualquer, é uma vitória baseada na graça, na provisão de Deus sobre sua vida. Deus os proveu aquela vitória sobre o seu povo. E os israelitas foram aprendendo isso durante o progresso da sua caminhada, o desenvolvimento de sua relação com Deus. Eles foram aprendendo que eles precisavam confiar em Deus, que por mais que eles tivessem um exército numeroso, por mais que eles tivessem valentes à sua disposição, eles não seriam bem-sucedidos se eles não aprendessem a depender, a confiar no Senhor. Aprendemos nas Sagradas Escrituras que a soberba ela precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Recordamos então do exemplo de Nabucodonosor, um grande imperador que viveu um momento glorioso da vida dele, mas diante de todas as glórias e esplendor de seu reino, ele
tomou para si, ou quis tomar para si, uma glória que não lhe pertencia. Diante do seu envaidecimento, do seu orgulho, Deus então lhe pune. Aquele rei, então, diante da punição de Deus, da ação de Deus sobre a sua vida, registrada lá em Daniel capítulo 4, ele reconhece que a glória, ela pertence única e exclusivamente a Deus. Capítulo 4, versículo 37, ele diz: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. A primeira coisa que aquele povo precisaria considerar na sua caminhada, a necessidade de viver a vida de obediência ao Senhor. A segunda coisa que nós vimos aqui, a necessidade de reconhecer em toda a sua caminhada a misericórdia, o favor de Deus sobre a sua vida. A terceira coisa que estamos percebendo aqui, a necessidade deles reconhecerem os atos providenciais de Deus, a provisão de Deus sobre a sua vida. Não foi o braço dele, não foi a força dele, não foi a inteligência dele. Nós estamos vivendo nesse momento, um momento de abatimento. Nações estão vendo o seu orgulho sendo abatido. Nações que achavam intransponíveis, intocáveis, foram tocadas de forma muito forte para reconhecerem que o temor a Deus é necessário e que o orgulho humano, o envaidecimento humano não nos leva a nada, que por mais poderes, que por mais condições financeiras, por mais capacidades intelectuais que nós venhamos ter, nada disso pode nos proteger. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Queridos, a terceira coisa, quarta nesse sentido, porque nós falamos aqui de uma forma abrangente a questão da obediência, a quarta que eles deveriam considerar era a necessidade de considerarem a palavra proferida por Deus com o propósito de cumprir. Eu costumo dizer que nenhuma verdade de Deus é ensinada para ser esquecida. Deus nos ensina a sua verdade para que nós possamos levar a sério e praticar. Deus nos conduz aqui ao momento em que nós estamos ouvindo e aprendendo a sua palavra, mas daqui a pouco Deus nos conduzirá a um momento prático das verdades que nós temos aprendido. Jesus, ele disse, diante daqueles que ouviram as suas palavras e que se maravilharam de suas palavras, lá em Mateus capítulo 7, que de nada adiantaria eles estarem tão maravilhados com as suas palavras, se eles não tivessem o compromisso de praticar sua palavra. Ele diz que aquele que ouve sua palavra e atenta para aquilo que ele está ensinando, será como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e que despreza sua palavra, é semelhante a alguém que construiu a casa sobre a areia. E o versículo 9 do capítulo que nós estamos lendo, ele diz: guardai-vos, pois, as palavras dessa aliança, cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizeres. E aí é muito interessante, irmãos, percebemos o quanto essa geração, a geração que nós estamos vivendo e que nós assistimos e que nós vemos através de muitos exemplos, e que dizemos isso com muito lamento, querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Essa frase eu falo, mas é uma frase que os irmãos bastantemente conhecem, essa frase que eu acabei de falar, mas é uma realidade que nos dias de Jesus já acontecera. O povo estava vindo até Jesus porque se alimentaram, comeram o pão e voltaram, se fartaram do pão, e Jesus diz: olha, não venham até mim por conta do pão que perece, trabalhem pelo pão que subsiste para a vida eterna. A realidade, queridos, é que as pessoas querem as bênçãos de Deus, querem ser prósperas, mas elas não param para enxergar a realidade de que a bênção de Deus sobre a vida de um homem depende da condição que esse homem se encontra. Obedecer a Deus é o caminho para que sejamos prósperos. E aí uma outra coisa que há de confusão nesse mundo que nós vivemos é a realidade de pessoas que acham que meramente o fato de ter muita coisa no mundo, de serem prósperos materialmente, significa que eles estão vivendo a bênção de Deus. A bênção de Deus, irmãos, é a certeza de que Deus está aprovando o caminho onde nós estamos
trilhando, o lugar onde nós estamos pisando o pé, Deus está trazendo sua aprovação. A bênção de Deus é a certeza de sua aprovação. Embora muitas pessoas estejam vivendo uma multiplicação dos bens terrenos e achar que isso seja um fator de bênção, nós não podemos negar que não seja bênção, mas, queridos, não podemos também aí asseverar que haja a bênção do Senhor, a bênção que acrescenta e que não traz dores. Aprendemos, irmãos, que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. A obediência, ela atrairia as bênçãos do Senhor para cada indivíduo e para a nação israelita. Se eles quisessem viver a bênção de Deus, eles deveriam viver submissos à obediência do Senhor. E uma das provas que eles tinham diante dos olhos dele era Moisés. Moisés desobedeceu a ordem do Senhor. Deus também estava privando ele de entrar na terra prometida. Mais adiante, nós vamos recordar o exemplo que é registrado em Josué, capítulo 6 e o capítulo 7. Em capítulo 6, Deus convoca o povo para conquistar a terra de Jericó. Então Deus diz: olha, vocês vão, já tem a vitória dessa cidade em suas mãos, vocês não devem trazer os objetos de lá para suas casas. Um jovem da tribo de Judá, ele desobedece a ordem de Deus. Acã desobedece a ordem do Senhor, pega utensílios e leva para dentro de sua casa, e ele coloca em risco toda a nação, todo o povo é colocado ali em perigo. Os israelitas vão batalhar contra a cidade de Ai, e eles não são vitoriosos, saem envergonhados. A ira de Deus se acendeu contra aquele povo, e a ira de Deus só foi apaziguada quando aquele povo teve o conserto, quando eles identificaram o seu erro e tomaram a atitude que deveria disciplinar, de correção do erro. Quando aquele povo começa novamente a obedecer a Deus, é que Deus volta novamente a abençoá-los e eles tornam vitoriosos. Vão novamente contra a cidade de Ai e são vitoriosos. Então eu quero dizer para mim, para você, para cada um de nós que estamos aqui participando dessa reflexão, Deus está nos convidando a uma vida de obediência. Deus está nos convidando a uma vida sincera de obediência a Ele. Sabemos, irmãos, que os cerimoniais da lei passaram. Alguns ainda, de uma forma insensata, tentam ainda trazer para os dias atuais alguns ritos cerimoniais da lei. Mas, queridos, passaram. Jesus, quando morreu na cruz, disse: está consumado. Mas é importante percebermos, irmãos, que os preceitos morais, a necessidade de reconhecer o favor de Deus, a necessidade de reconhecer as benevolências de Deus, a necessidade de ouvir, de obedecer à palavra de Deus, continua sendo válido para todas as gerações. Os versículos 14 ao versículo 15 falam sobre isso. Não é somente convosco que faço essa aliança. Esse juramento, porém, é com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Os preceitos morais, a necessidade de reconhecer o favor de Deus, as benevolências de Deus, a necessidade de ouvir Deus, de seguir a sua palavra, continua sendo válida para toda e qualquer geração. Portanto, irmãos, não podemos estar buscando de Deus, as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, se estamos andando em oposição à sua vontade. Em salvo engano, lá os capítulos 22, 23, 24, nós vamos encontrar um momento que Balaão é contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E ele não consegue amaldiçoar o povo. E porque ele não consegue amaldiçoar o povo, quando ele vai impetrar a maldição ao povo, ele diz: bendito seja o povo do Senhor. Ele então discerne que não poderia amaldiçoar aqueles que o Senhor abençoou, mas haveria uma forma de que o povo pudesse viver aí prejuízo na vida deles, é se eles desobedecessem ao Senhor. Queridos, Satanás
o mundo e a sua natureza carnal sabe que essa é a fraqueza, para que nós possamos viver uma vida em que nós venhamos estar colhendo castigos e punições da vida sobre nossas vidas. É se nós andarmos em oposição ao nosso Deus. As bênçãos de Deus estão para nossas vidas se nós andarmos em submissão e obediência aos seus preceitos. E não é apenas Deuteronômio 28, 29 e 30 que fala sobre isso. Nós vamos encontrar Josué capítulo 1 falando sobre isso. Nós vamos encontrar o Salmo 1 falando sobre isso. E tantos outros textos que poderíamos citar aqui, que vão falar que se nós vivermos uma vida humilde diante do Senhor, seremos um povo próspero e abençoado. E é importante mais uma vez refrisar e dizer para você que a vida próspera e abençoada está no sinal da aprovação de Deus daquilo que nós estamos fazendo e da forma como nós estamos vivendo. Do versículo 16 em diante, nós não lemos aí, eu estou partindo agora para versículos que nós não lemos até o versículo 9. Do versículo 16 em diante, nós começamos a perceber agora advertências que Deus faz ao povo. O versículo 16 e 17, vocês são testemunhas. Deus está advertindo eles que eles eram testemunhas. Eles passaram para outras nações, eles viram o que outras nações fizeram, como elas provocaram a ira de Deus, trazendo para si a adoração a deuses, a imagens, e como essas nações elas foram destruídas perante o Senhor. Como essas nações elas foram consumidas pela ira do Senhor por conta de sua atitude má, de trocar a adoração ao verdadeiro e único Deus por deuses. Então Deus está dizendo, vocês são testemunhas, que esse não é um bom caminho. Do versículo 18 agora, o versículo 18 ele está dizendo, vocês estão avisados. Veja o que diz o versículo 18, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Deus, primeiro, entre os versículos 16 e 17, estava dizendo, vocês são testemunhas, vocês viram o que Deus fez com nações pagãs, vocês agora são avisados, se vocês seguirem o comportamento deles, vocês colherão ervas amargas. Versículo 19, Deus agora diz para eles, tomem cuidado com orgulho. Veja o que diz o versículo 19, ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Ele está agora advertindo, dizendo para aquele povo que ele não deveria de maneira nenhuma dar lugar ao orgulho. Eles ouviram a ordem de Deus, que as nações que abraçaram a idolatria, que abandonaram, esqueceram Deus, elas foram julgadas. Eles estavam sendo avisados, e agora eles deveriam ter cuidado. E aí eu quero abrir aqui para pensar comigo, com você, que há um perigo que está sempre rodeando cada um de nós, que é a vida presumida, que é a vida envaidecida. É quando nós perdemos a ingenuidade, quando nós começamos a viver como se fosse dono do nosso nariz, e olhamos a vida de outras pessoas e dizemos, fulano fez e deu mal, Beltrano fez e deu mal, comigo é diferente. O orgulho precede a ruína. Deus está nos advertindo. Os versículos 20 ao versículo 21, o Senhor agora fala sobre as consequências de uma vida obstinada. A consequência da obstinação, ele está dizendo agora no versículo 20 e versículo 21, o Senhor não quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o zelo do Senhor sobre tal homem, e toda maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome debaixo do céu. O Senhor separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita no livro da lei. Deus está falando aqui ao povo a consequência que haveria caso eles insistissem em viver em rebelião contra o Senhor.
Versículo 22 ao versículo 24, há uma continuação falando sobre as consequências, ainda fala sobre as consequências. E aqui ele diz o seguinte: então dirá a essa geração vindoura: os vossos filhos que se levantaram depois de vós, e o estrangeiro que virá das terras longínquas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças, com que o Senhor o terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adma e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, a todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com essa terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Deus continua falando aqui as consequências que viriam. Povos iriam passar, outras gerações iriam vir, e as gerações e os povos iriam olhar para o povo de Deus e ia dizer: olha, o que é que aconteceu com esse povo? O que é que aconteceu com essa nação? Agora, no versículo 25 ao versículo 28, nós temos aqui uma resposta de todo o mal, de toda a calamidade. E aí é muito interessante, mais uma vez aqui também, abrir para que nós possamos refletir, que às vezes quando nós vamos colher os frutos de nossas ações, já se passou muito tempo. Eu costumo dizer que nós não usamos da forma adequada a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, pensamos que Deus está concordando com nossos erros, com nossos pecados. A realidade é que Deus nunca vai mudar aquilo que Ele estabeleceu como preceito moral para o seu povo. Nós somos um povo que devemos viver uma vida separada, porque essa é a vontade e o propósito de Deus. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que vivia uma vida profana, não viva mais. É o que Efésios vai dizer. E aí, versículo 25 ao versículo 28, ele nos traz a resposta. Porque toda aquela calamidade viera sobre o povo. Então se dirá: porque desprezaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais. Então se dirá: porque desprezaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando lhe tirou do Egito. E se forem servir a outros deuses e adoraram outros deuses que não conheceram e que eles não lhes haviam designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita no livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Meus irmãos, aqui Deus está falando para o povo que se eles vivessem essa vida de obstinação, primeira coisa que nós vimos: vocês são testemunha, vocês viram o que aconteceram com outros povos, vocês estão avisados. Depois Deus disse para ele: tome cuidado para que o orgulho não tome conta do coração de vocês. Davi, ele disse: Senhor, da soberba guarda teu servo, e eu ficarei livre de grandes transgressões. Vejam as consequências da obstinação. E aí finaliza o texto com a resposta: porque aquele mal sobrevinha na vida do povo. Às vezes nós ficamos perguntando: por que isso está acontecendo na minha vida? Esquecemos do plantio que fizemos. A Bíblia diz: não se engane o homem, aquilo que ele plantar, um dia também haverá de colher. De Deus não se zomba. Portanto, eu quero fechar essa reflexão dizendo: cuidado com o orgulho, cuidado com o pecado, cuidado com a idolatria, cuidado com a dureza do coração, cuidado com a obstinação. O Senhor, Ele quer fazer de cada um de nós, como estava dizendo aquele povo, também um povo abençoado. Mas o caminho para sermos um povo abençoado, um povo protegido do Senhor, é conhecer Deus através das Sagradas Escrituras, é amar Deus por aquilo que Deus é, e é viver uma vida de obediência de coração. Devemos obedecer a Deus para a glória de Deus. A Bíblia diz que é comais, que é bebais ou passar qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então obedeça a Deus para a glória de Deus. Mas devemos obedecer também a Deus por amor ao Senhor. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu finalizo dizendo que esse é o caminho para evitarmos ais em nossas vidas.
Deus nos coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da maldição. Escolhamos, pois, o caminho da vida, para a glória do Senhor. Deus abençoe-nos essa noite. Meus irmãos, nós estamos encerrando o culto dessa noite. Eu quero mais uma vez recordar para você que nós estamos nesse momento de pandemia e você continue intercedendo para que o Senhor, dentro da sua vontade, possa nos dar a oportunidade de voltar a congregar. Estamos aguardando o vencimento do decreto estadual e também estamos aguardando que essa pandemia ela possa perder aí os seus efeitos tão devastadores, para que possamos aí voltar para a congregação. Enquanto isso, estamos congregando em nossas casas. Continue estimulando uns aos outros, encorajando uns aos outros, para a glória do Senhor. O evangelista Sérgio vai mais uma vez encerrar orando, agradecendo pelo culto. Vamos orar, pedindo a Deus que Ele possa nos ajudar, e nos manter forte e firme, para quando voltarmos, nós continuarmos essa obra que não pode parar. Pai, nós queremos te louvar, meu Pai, pela Tua graça, por essa noite, Senhor, que possas nos abençoar com Tua palavra. Aplica, Senhor, no nosso coração, meu Pai, que nós possamos produzir frutos, meu Pai, por aquilo que nós temos ouvido, Senhor, mesmo em nossas casas, mas que nós podemos, Senhor, nos confortar com a Tua palavra, meu Pai, mesmo por meio dessa mídia, mas que Tu possa nos ajudar, meu Pai, possa nos abençoar e nos dar, meu Pai, um dia de tranquilidade, Senhor, de paz. Nos dá, Senhor, uma noite reparadora, meu Pai, uma noite em que possamos descansar em Ti. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.